Já sabe, né, da situação dele. Ele está sendo aí avaliado pelo presbitério de Limeira para ser recebido como ministro presbiteriano, né? Então nós ficamos felizes com esse desdobramento, né? E pedimos à igreja que esteja orando por esse irmão, né? E ali ele está assumindo ali um trabalho ali em Cabo Frio, né? E nós orarmos, não só orarmos, mas como também, né, apoiarmos esse trabalho, né, em oração e até financeiramente também, né? O Senhor esteja nos dando condições como igreja para ajudar esse novo foco ali do Evangelho, que já é uma congregação, tá? Vamos orar com o nosso irmão e vou passar a palavra aí. Senhor, queremos te agradecer pela palavra que lemos, que ela possa nos inspirar, que ela possa, Senhor Deus, nos dar, ó Pai, fôlego, Pai, possa nos dar coragem, Senhor Deus, de agirmos como os nossos irmãos do passado, com intrepidez, com ousadia, não temendo a homens, ó Pai, mas temendo apenas ao Senhor. Apesar do que os homens possam nos fazer, eles não têm poder sobre nós, ó Senhor. Se o Senhor assim não permitir, ó Pai, estamos na mão do Senhor, não na mão dos homens. Senhor, que nesse momento agora que a Tua palavra será pregada, o Senhor fale ao nosso coração, que possamos sair daqui, Senhor, hoje, Senhor Deus, edificados e consolados pela Tua palavra. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Grande privilégio expor a palavra do Senhor nessa noite. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Vamos expor nessa noite os versos de 17 do capítulo 3 ao verso 1 do capítulo 4. Filipenses 3, 17 ao verso 1 do capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muito andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Nós sabemos aí que a carta de Paulo aos Filipenses é uma de suas cartas da prisão, e nós podemos dizer aqui dentro dessa introdução, para situar a igreja, situar os irmãos no ponto que nós vamos expor hoje, que se concentra aí nos versos 17 ao verso 1 do capítulo 4, nós podemos dizer que o alvo de Paulo aqui é instruir os crentes. O alvo aqui nessa carta é instruir os crentes em Filipos, que é uma colônia romana,
a permanecerem firmes, naquelas verdades básicas, nas verdades fundamentais do Evangelho frente aos ataques dos falsos mestres. E nós vamos ver aqui que eram dois grupos. Primeiro os grupos dos falsos mestres legalistas e logo à frente dos libertinos. Nós podemos dizer que o conteúdo dessa carta de Paulo aos Filipenses, ele transparece a preocupação de Paulo quanto à unidade da igreja, mas não somente isso, mas também a integridade do Evangelho e a firmeza em face de oposições. Então, tudo isso nós vamos perceber numa leitura linear, uma leitura da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E se tratando aí especificamente do capítulo 3, dessa sessão que nós vamos expor aqui, que é o nosso alvo, essa sessão ela está logo na sequência das advertências que Paulo faz aos falsos mestres legalistas, que de alguma forma estavam se infiltrando ali no meio, né, da igreja em Filipos. E como nós temos o conhecimento de que os legalistas eles sustentavam a ideia de que eles poderiam ser achados justos diante de Deus a parte da obra de Cristo. É basicamente sobre isso que Paulo trata inicialmente nesse capítulo. E nesse contexto, o judaísmo geralmente se apresentava como uma fé no poder do homem de resolver o seu problema do pecado diante de Deus. Nesse contexto aí, o judaísmo ele se apresentava como essa fé no poder do homem de salvar-se por suas obras, ou até mesmo pela ideia errônea, errada, distorcida, descabida, na confiança em sua nacionalidade, como se isso lhe conferisse algum privilégio por si só, não é? Então Paulo vai iniciar aí esse capítulo classificando esses falsos mestres como cães, está aí no verso 2, capítulo 3, como cães e maus obreiros. Cães e mais obreiros, por estarem prestando aí um grande desserviço à igreja de Deus, perturbando ali a fé, as doutrinas basilares da fé que fora ensinada e dada aos irmãos ali pelo apóstolo. E em seguida ele vai instruí-los sobre como a fé deles deveria então conduzi-los no mundo, como a fé que eles tinham estabelecida no Cristo, em Jesus Cristo, deveria então conduzi-los nesse mundo, na sua caminhada cristã. E é interessante nós notarmos aqui nesse ponto, quando nós olhamos e lemos, fazemos a leitura na carta de Paulo aos Filipenses, nós vamos perceber que toda a estrutura da carta se desenvolve tendo como eixo central a história da encarnação de Cristo, ou seja, seu nascimento, sofrimento, morte, ressurreição e ascensão. Isso nós temos aí no capítulo 2. Se você voltar aí, nós temos aí no capítulo 2, mais especificamente nos versos de 6 a 11. Os versos de 6 a 11. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então nós podemos ver que em torno desse eixo aí, Paulo ele procura mostrar como a vida cristã deve ser desenvolvida no mundo à luz de Cristo, à luz de Cristo. Nós podemos aqui dizer que
nós temos aqui nesse capítulo, mais especificamente, um quadro composto por várias peças, que quando juntas elas vão montar a imagem daquele ensino que Paulo tinha em vista, que é a fé e a conduta da igreja de Cristo, ou seja, como ela deveria, ou como ela está, a fim de que ela olhe, a fim de que ela se veja, né? E mesmo, nós vamos ver aqui nesse contexto, mesmo ela sendo uma igreja firme, uma igreja que está estabelecida sobre a verdade, para que ela veja que ela ainda assim não é perfeita, ela é composta por homens, pecadores e falhos, né? Então tudo isso tem em vista esse propósito, para que ela veja como está, e o padrão que ela precisa perseguir, o padrão que ela precisa seguir, enquanto essa igreja militante, essa igreja que está lutando, batalhando, vivendo a sua vida aqui nesse mundo, e os cuidados que ela precisa ter para não se desviar do seu alvo. E parece aí que em cada seção dessa divisão que nós temos aqui, se encaixa uma peça desse conselho de Paulo para a igreja. E depois de ele fazer aí as devidas advertências contra os falsos mestres legalistas, os falsos mestres legalistas, ele encaixa aí a próxima peça do seu conselho. E qual é? Nós temos aí no verso 17, nós lemos inicialmente: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. É bem provável que o que Paulo tem em mente aqui, né, ao desenvolver essa sessão, o que ele tem em mente aqui seja a sentença apresentada anteriormente, né, essa sentença imediata anterior aí. Qual é? Do seu exemplo dado de uma vida que está sendo vivida aqui, totalmente comprometida a defender a causa do Evangelho, a defender o Evangelho de Cristo, dos falsos mestres, mas não somente isso, mas a também viver a carreira cristã de forma digna de Cristo. De forma digna de Cristo. Isso nós vamos ver no exemplo que ele dá de si mesmo, da sua carreira cristã, da sua vida cristã sendo vivida na prática, a doutrina, o conhecimento de Deus sendo aplicado num viver santo, piedoso na prática. Isso a gente tem logo nessa seção imediata aí, dos versos de 12 a 16. E o ponto aqui é basicamente esse: entender que para se confrontar os falsos mestres legalistas, aqueles que deturbam o ensinamento da cruz de Cristo, ele precisava estabelecer a verdade, ou seja, aqueles pressupostos básicos e inalteráveis, em que todo cristão verdadeiro precisa, né, estar apegado para viver uma vida piedosa que agrade a Deus. Então, o ponto básico aqui a se entender é esse: por mais estranho que possa parecer, muitas vezes isso pode ser pervertido no coração corrupto do homem, e muitas vezes é pervertido ao conceber uma fé teórica, orgulhosamente teórica, que se concentra no mundo das ideias, uma fé que se concentra em conhecer apenas conceitos corretamente. E nós precisamos estar alertas quanto a isso, porque é muito fácil nós termos um aglomerado de ideias corretas sobre alguma coisa, sobre um ponto, sobre um ensino, sobre alguma coisa, mas na prática aquilo não significar nada para nós.
Absolutamente nada. E o que está por trás disso? Qual é o motor que está gerindo e colocando tudo isso em movimento? É o orgulhoso e arrogante coração corrupto do homem. E o fim disso não é a glória de Deus, mas é a promoção pessoal, a glória do seu próprio coração, que está desesperadamente procurando ser visto, reconhecido ou de alguma forma lisonjeado pelos homens, que é o que abre caminho para um modo de vida totalmente licencioso e libertino. Consequentemente, aí uma vida imoral, dissoluta, desde que se professe teoricamente conhecer conceitos corretamente. Eu nunca vou me esquecer de algo que eu li logo no início dos meus estudos. Eu nunca vou me esquecer dessa frase, desse autor, desse livro, tratando sobre ortodoxia humilde, sobre um conhecimento de Deus sendo aplicado para a glória de Deus. E ele vai dizer algo interessante. Ele diz que isto é o que reduz a minha arrogância mais rapidamente do que qualquer outra coisa: tentar viver a verdade que possuo. O cristão é esse. Nós não temos motivo nenhum para nutrirmos nenhuma espécie de orgulho, de arrogância, muito menos se tratando do conhecimento das verdades basilares da nossa fé. E como eu disse, por mais estranho que isso possa parecer, muitas vezes isso é corrompido no coração do homem, e aquilo que deveria produzir, dar glória a Deus, na verdade, não está acontecendo. E parece ser isso que Paulo passa a tratar aqui nessa sessão, sobre esse modo de vida que tem uma ideia sobre algo, mas que na prática às vezes até usa o conhecimento, distorce o conhecimento para dar razão e sustentação a um modo de vida libertino, distante do propósito para o qual Cristo morreu. Então é basicamente sobre isso que ele passa a tratar nessa sessão, a situação desse outro grupo, dos libertinos ou dos licenciosos. Mas antes, é como se Paulo parasse aqui no verso 17, como esse elo de transição, para o que ele acabou de dizer anteriormente, para aquilo que ele vai dizer. É como se ele parasse aqui e mostrasse essa realidade da prática, essa realidade aos filipenses. Ou seja, olha, a verdade importa, sim. Eles precisam saber a verdade, eles precisam conhecer a doutrina, eles precisam conhecer corretamente, porque a sua fé precisa estar fundamentada sobre a verdade de Cristo. Mas não é só isso. Essa fé precisa se expressar por meio de um procedimento coerente, uma conduta que a ateste. E parece ser isso que está permeando toda a carta de Paulo aos Filipenses. Se você fizer uma leitura continuada, você vai perceber isso. Mas volte alguns capítulos, capítulo 1, capítulo 1, verso 27. Paulo diz o seguinte, capítulo 1, verso 27 da carta aos Filipenses: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ou se no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Mais adiante, no capítulo 2, os versos de 12 a 16, nós vamos entender, nós vamos ver a mesma coisa, a mesma fluente do pensamento. Assim, irmãos, capítulo 2, versos de 12 a 16: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém
muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei. E no capítulo 4, verso 9, Paulo vai dizer o seguinte: o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. É como se Paulo parasse aqui no verso 17, como esse elo de transição, e tivesse dizendo: sigam o meu exemplo. Vejam, sigam o meu exemplo. Mas ele acrescenta: mas não somente, né? É como se ele tivesse dizendo, não somente, mas os que andam segundo o modelo que tendes em nós. E que modelo é esse? Que modelo é esse? É Cristo Jesus, o alvo da carreira cristã, sobre o qual toda a carta é desenvolvida. Então, dentro desse contexto aqui, Paulo, assim como os demais que são recomendados a serem imitados aqui nesse verso, só podem ser porque eles estão em seu viver cristão expressando um modo de vida no Espírito, um modo de vida sendo conduzido pelo Espírito de Deus, fruto da obra de Cristo. E Deus assim estabeleceu desde a eternidade para que o seu povo andasse. Abre Efésios. De 8 ao 10, vai dizer: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. É interessante quando nós olhamos aqui o termo usado para andássemos aqui em Efésios e andam aqui em Filipenses, é o mesmo termo. É o mesmo termo. E qual é o fim aí? Por quê? Porque o propósito de Deus na eleição do seu povo, na morte, na ressurreição de Cristo, é que eles andem de modo digno, é que eles andem de forma coerente em boas obras. E o termo aí, andar, ele vai expressar a ideia de um viver completo, de um viver na totalidade daquilo que Cristo preparou. É basicamente isso que nós temos. E quando Paulo ele vai ordenar aí, ele ordena, né, sede meus imitadores, ou ele traz essa colocação, é um imperativo, a seguir o exemplo. Ele acrescenta uma explicação, ele vai colocar aí, logo no verso 18, ele acrescenta uma explicação: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. E Paulo aqui ele explica porque sua conduta é recomendada, assim como de todos aqueles que andam segundo esse modelo. E ao fazer isso, ao explicar, ao trazer isso diante da igreja, ele contrasta os que são amigos da cruz de Cristo com aqueles que são os inimigos da cruz de Cristo. Fazer isso automaticamente há esse contraste. E aqui está a razão, embora haja alguns comentaristas que
vão colocar aí que ele está tratando do mesmo grupo aqui, ainda tratando dos legalistas. Mas aqui nós entendemos que está a razão, porque entendemos que não ser o mesmo grupo, os mesmos judaizantes dos versos anteriores, o grupo que Paulo agora se dirige, descrevendo-os como inimigos da cruz de Cristo. Muito embora é bom que a gente deixe isso bem claro, tanto um grupo quanto o outro, eles se enquadram sim nessa descrição, de ser inimigos da cruz de Cristo, na descrição que ele faz, melhor dizendo, lá no início, como cães e maus obreiros. Esse termo cães aí, ele é muito utilizado no Novo Testamento para representar aqueles impuros, que tem um modo de vida impuro, que não corresponde àquilo que o Evangelho nos ordena. E nós vamos aí então concordar com William Hendricks, que diz que o alerta de Paulo aqui então se trata dos libertinos, dos sensualistas, dos glutões e imorais. E o William Hendricks vai dizer algo interessante. Ele diz o seguinte: a natureza pecaminosa é propensa a saltar de um extremo ao outro, do legalismo à libertinagem. Assim, esses falsos mestres eram aqueles que transformaram a liberdade cristã em libertinagem. E aqui cabe um parênteses, dentro do que a gente está vendo. Algo valioso do ensino de Paulo, que Paulo está trazendo aqui para a igreja de Cristo, e que nós precisamos estar atentos, é que o Evangelho, ele é inimigo tanto do legalismo quanto dos libertinos. O Evangelho de Cristo, ele se posiciona totalmente contra um grupo e contra o outro, tanto dos que buscam a salvação por meio das suas próprias obras e desprezam a cruz de Cristo, quanto daqueles que repelem as obras, as boas obras, para viverem de forma libertina, para imprimirem uma nova forma de viver à parte da lei de Deus, à parte do Evangelho. Ambos são igualmente inimigos da fé cristã, porque eles são opostos à graça de Deus revelada no Evangelho. Eles são opostos a essa graça de Deus revelada no Evangelho. E nós precisamos estar alertas, irmãos. Nós precisamos estar alertas, vigilantes e constantemente subjugando o nosso coração ao crivo da palavra de Deus, constantemente expondo o nosso coração à exposição do Evangelho, à pregação fiel das Escrituras, porque é somente assim que o erro de um viver distante da verdade, ou um viver libertino, pode ser afastado dos nossos passos, dos nossos caminhos. E o texto continua, aí o verso 18: pois muito andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, são inimigos da cruz de Cristo. E aqui nós vemos a importância de não somente ter e seguirmos bons exemplos, referenciais, pessoas que compreendem o Evangelho e vivem de conformidade com o Evangelho, mas de estarmos também atentos a toda conduta que expresse um mau procedimento, um mau viver, um viver contrário, um viver cristão contrário. E aqui está um ponto bem sutil aí do que o apóstolo está tratando. Nós precisamos ficar atentos. Os inimigos da cruz de Cristo são todos aqueles que vivem como se ela nada significasse. Os inimigos da cruz de Cristo
são esses, que vivem essa vida, que desenvolve os seus negócios, tocam a sua vida como se nada significasse. Por quê? Uns lançam fora a cruz de Cristo, dizendo que eles podem dar conta, eles podem acertar a sua vida com Deus por meio de uma vida moralmente boa, ou seja, eles estão lançando fora a cruz de Cristo, eles são inimigos da cruz de Cristo, porque em outras palavras eles estão dizendo que ela não significa nada e ela não pode salvá-los. Tudo aquilo que ela significa, tudo aquilo que ela representa, que é o lugar onde Deus pune o pecado, onde Deus ao mesmo tempo se mostra como o justo juiz, punindo o pecado e justificador do pecador. Esse grupo eles lançam fora, porque eles vivem como se isso não significasse nada, como se a cruz não significasse isso. E o outro grupo, de forma diferente, mas faz a mesma coisa, lançando fora a cruz de Cristo, vivendo para o seu próprio ventre, para o seu próprio prazer. O termo que Paulo vai usar mais à frente aí é que o Deus deles é o ventre deles, e eles, por esse modo de vida, violam a liberdade cristã, dando vazão a todos os seus apetites carnais e imorais. Ambos, por seu modo de vida, eles esvaziam o significado da cruz de Cristo. Consequentemente, eles ultrajam a glória de Cristo. Por isso eles são inimigos da cruz de Cristo. Por isso eles são esses inimigos apresentados aqui pelo apóstolo Paulo. E Paulo ainda vai dizer que eles são muitos e que eles estavam entre eles. E talvez aí esse seja um dos piores inimigos de ter que se lidar. Os piores, os que, passando-se por amigos e defensores da mesma causa, estando entre nós, eles estão de forma velada conduzindo muitos para a ruína da fé, Se a gente for olhar para a história da igreja, se a gente for passar o olho na história da igreja, nós vamos ver que os piores ataques, os piores inimigos que a igreja já enfrentou, eles não são apenas inimigos declarados, inimigos do mundo pagão, mas são os inimigos internos. Se a gente for fazer um levantamento aqui, gnosticismo, o arianismo, o nestorianismo, heresias, inimigos que distorcem a verdade de Deus, que surgiram no seio da igreja, ataques perniciosos que perturbam a paz do povo de Deus, o crescimento da igreja. E Paulo ali, estando entre eles, normalmente, constantemente, ele os alertava desse perigo, do perigo do falso ensino, dos falsos mestres, que no final dessa linha iria levá-los a um modo de vida que desonra a Deus, um modo de vida impiedoso, mas com uma casca externa de igreja, o que é terrível para o avanço do reino de Deus na face da terra. Terrível, danoso, essas ervas daninhas sendo disseminadas sorrateiramente. E Paulo ali, estando entre eles, constantemente os alertava desses perigos. E isso aí explica, e muito, a forma como ele se expressa aí
no texto, eu vos dizia, não é isso que está escrito? Eu vos dizia, e agora vos digo até chorando. E agora vos digo até chorando. Certo comentarista, comentando esse trecho aqui, ele vai dizer o seguinte, que esse choro aqui, ele interpreta dessa forma: são lágrimas de lamento e de ira com vista às devastações que esses inimigos causam ao cristianismo e à igreja. E de fato é assim. Por quê? Todo homem verdadeiramente piedoso, o homem que ama a causa de Deus, que ama os Deus das Escrituras, consequentemente ele amará a sua noiva, a noiva de Cristo, o seu povo, e ele sentirá, ele sofrerá quando ele vê esse povo ser atacado pelo inimigo. Consequentemente ele sentirá a dor do seu Senhor e do povo de Deus sendo atacado, enganado, seduzidos por falsas doutrinas. Ele toma a causa para si. Todo homem verdadeiramente piedoso, ele sofre ao ver a igreja de Deus ser afligida por tais coisas, e ele toma partido. Ele certamente não fica ali como se nada tivesse acontecendo. Eu me lembro aí da situação de Davi, né? O pai dele manda ele lá no campo, lá na batalha, levar pão para os seus irmãos, o alimento. E o que estava acontecendo lá? Não vou lembrar o texto, mas o que estava acontecendo lá é que o exército inimigo estava acampado diante do exército do Deus vivo, afrontando o exército do Deus vivo. Um se coloca diante deles e ele diz abertamente: eu afronto hoje o exército do Deus vivo. E por dias aquilo ali estava. E quando vinha Golias, e quando ele se colocava diante do exército de Israel e ele gritava, o texto vai dizer que eles... Mas aí o texto narra que naquele dia Davi acordou cedo, juntou as coisas que seu pai havia falado, e ele vai. Quando ele chega lá, ele vê aquele gigante se apresentando diante do exército do Deus vivo. Não sei o que aconteceu com o povo de Deus ali naquela hora, esqueceu da aliança de tudo, esqueceu de tudo, estava ali de forma covarde. E quando Davi ele vê aquela afronta ao Deus dos exércitos, especificamente ao próprio Deus, a aliança que Deus tem, e a fala dele justifica isso. Ele fala: que é esse incircunciso aí para afrontar o exército do Deus vivo? Quem ele pensa que é? E é engraçado que no final o texto vai falar que quando ele fala tudo que ele vinha repetindo diversas vezes por vários dias, o texto termina falando que Davi ouviu isso. E Davi ouviu. Só que ele não se acovardou, ele confiou na promessa de que Deus seria o Deus dele e eles seriam o seu povo. Fala, o que esse circunciso está falando aí? Ele foi levar pão, igreja, ele foi levar pão para os irmãos. Naquele dia a afronta termina. Naquele dia a afronta termina ao exército do Deus vivo. É lamentável o que nós vemos, às vezes, diante da nossa face. Falsos mestres, mentirosos, corruptos, enganadores. Isso não pesa o nosso coração. Não pesa o nosso coração. Irmãos, aqui pesa grande responsabilidade sobre cada cristão. Por quê? Por nossa conduta nesse mundo, por nossa conduta e procedimento, nós podemos tanto recomendar a cruz de Cristo ao mundo, como o meio pelo qual
eles podem ser livres da culpa do pecado e da ira vindoura. Nós podemos, por nossa conduta, tanto recomendar essa cruz de Cristo, quanto fazer com que ela seja ridicularizada, blasfemada. E avançando aí, o verso 19 aí vai dizer: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. A declaração de Paulo aqui é enfática acerca daqueles que negam a eficácia da cruz de Cristo. A declaração dele é enfática. O fim deles, termo aí literalmente traduzido, o fim deles é isso, é a perdição eterna, é a destruição. O termo que Paulo emprega aqui, que usa para a perdição, tem a ideia de destruição mesmo, de destruição. E esse termo aí, essa fala de Paulo, ela tem um tom grave, um tom de um grave alerta aos filipenses, para que eles não se envolvam nas armadilhas daquelas pessoas. É um tom grave. Por quê? Porque eles estão caminhando para a destruição. Eles estão caminhando para a destruição. E nós devemos entender aqui que esse termo de destruição aqui, ele não deve ser entendido como aniquilacionismo ou aniquilamento. Ele não significa que eles cessarão de existir. Ao contrário, ele significa uma punição eterna sob a ira de Deus. Ele representa isso, de que eles não escaparão do rigor da justiça de Deus. E ligando ao tudo que nós estamos falando, se os amigos da cruz de Cristo são aqueles que mostram, que expressam em suas vidas presentes, que eles atingiram a compreensão do ensinamento da cruz, do espírito da cruz, vivendo na presente vida, aguardando a vinda de Cristo, ou seja, negando, abrindo mão dos seus próprios prazeres, negando a si mesmo, sujeitando-se a Cristo. A expressão disso aqui a gente pode encontrar em Tito. Abra a carta de Paulo a Tito. Expressão desses que vivem desse modo, os amigos da cruz de Cristo, contrastando isso aí que Paulo está dizendo. Se os amigos da cruz de Cristo eles têm esse modo de conduta, de vida, nós podemos ver isso claramente estampado, o fruto da obra de Cristo. Capítulo 2, versos de 11 a 14, vai dizer: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Se por um lado os amigos da cruz de Cristo, os filhos de Deus, eles expressam esse modo de conduta, de vida, por outro lado os inimigos da cruz de Cristo vão de mal a pior. Os inimigos da cruz de Cristo são esses que têm seus destinos como destino a sua perdição, e Deus decretou o fim deles como a paga de suas vidas ímpias. O salário deles
pagamento deles é justamente esses. E como a exposição que foi feita aqui anteriormente, não sei se domingo passado ou retrasado, Deus os põe em lugares escorregadios. Deus os põe em lugares escorregadios e os fazem tropeçar em seus próprios enganos. Eles são esses. Eles são esses. O fim deles é exatamente esse. Paulo diz ainda que eles adoram a si mesmo. Adoram a si mesmo. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Os inimigos da cruz de Cristo, enquanto eles caminham rumo à destruição, isso é nítido. Enquanto eles caminham rumo à destruição, eles se concentram única e exclusivamente em satisfazer os seus apetites carnais, terrenos, que não tem como fim a glória de Deus, mas o seu próprio deleite carnal. Os inimigos da cruz de Cristo são esses. O alvo maior das suas vidas não tem em vista a glória de Deus. Eles vislumbram sua própria glória diante dos homens. E é interessante que Paulo ele falou ali, logo atrás do que nós estamos tratando aqui, que eles estavam entre eles, né? E eles desenvolvem, né, suas vidas ali no meio. Só que eles não pregam a Cristo de maneira sincera e pura por amor a Cristo. Eles podem até estar no meio do povo de Deus, falando, mas eles não ensinam a Cristo por amor a Cristo. Mas eles fazem isso quando fazem visando o seu próprio proveito, visando a sua própria honra, seu próprio lucro, seu conforto. E essa é uma das características distintivas dos falsos mestres. Eles não amam a Cristo e nem o seu povo. É uma característica distintiva dos falsos mestres. Eles amam as suas paixões. Eles amam o que é desse mundo. Eles amam o que Deus odeia. Suas paixões. E aqui está exposto diante de nós o pecado dos libertinos, que é viverem a sua vida, desenvolverem a sua vida para satisfazerem os seus desejos carnais, e eles fazem nas suas vidas um fim em si mesmo, e eles vão pecar por idolatria, porque o Deus deles é o seu próprio ventre. Eles estão curvados diante do seu próprio eu. Eles lutam, eles labutam, eles trabalham, eles negociam justamente para darem a si mesmo glórias, não a Deus, não a Deus. E eles pecam por essa idolatria. E pecam porque na busca do seu próprio prazer, eles aí vão esbarrar em muitos prazeres pecaminosos, ilícitos, como adultério, impureza sexual, glutonaria, e por aí vai. E por aí vai. E Paulo ele usa aqui uma expressão muito interessante. Ele diz que, na verdade, a glória deles está naquilo que eles deveriam sentir vergonha. Eles se gloriam
daquilo que eles deveriam sentir vergonha. E é impressionante. Todos nós aqui temos uma vida, né, lá fora. E é impressionante quando nós esbarramos com isso. Pessoas que estão ali do nosso lado e de repente elas abrem a boca para falar, para se vangloriar. A vanglória delas é de que está traindo seu marido de forma excepcional, ninguém descobre. Está indo, sei lá, está se dando bem na empresa porque de alguma forma está de forma ilícita conduzindo-se, roubando, tomando aquilo que não é seu. Elas se vangloriam como se o que elas estivessem fazendo desse um ar de esperteza para elas, um ar de superioridade. Elas se sentem melhores por aquilo. Paulo vai dizer que na verdade elas deviam se envergonhar por isso. Por quê? É um modo de vida que tem em vista somente esse mundo. Elas vivem para sua própria destruição. Elas alimentam isso, por terem suas mentes escravizadas ao pecado. Elas vivem nesse mundo caído, chamando mal de bem, bem de mal, e por isso eles caminham de mal a pior. Eles vão de mal a pior. E é isso que nós temos aí no final do verso 19, conclusão do verso 19, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. E logo em seguida, para a gente avançar aí, verso 20, nós vamos ter aí: pois a nossa pátria, contrastando essa realidade dos que vivem para esse mundo, dos que caminham para a perdição, com a igreja de Cristo, com o povo de Deus. Pois a nossa pátria, pois aí, né, tem essa colocação que nós vamos fazer. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esse pois aí, em algumas traduções, ele é colocado como porque, mas, e ele apresenta a ideia de contraste mesmo. Ou seja, os que amam esse mundo, aquilo que ele acabou de dizer, os que amam esse mundo, que são aqueles que se perdem por terem as suas preocupações fincadas nessa terra, nesse mundo, com aqueles cuja pátria está nos céus, e a esperança naquele que de lá virá. E o grande valor do conselho de Paulo está nesse contraste feito. Eles pensam somente nas coisas terrenas, e por isso nós, convenientemente, é conveniente que nós, cujas aspirações estão nos céus, e vamos separados deles, não os tomemos como exemplo, não olhamos para as suas vidas e os admiremos. Por isso, o ponto aqui básico é esse: se eles são inimigos da cruz de Cristo, eles vivem aqui nesse mundo a desconsiderar, eles não consideram qualquer realidade de Cristo, qualquer realidade do que Cristo fez, do que Cristo faz, do que Cristo fará. E nós não somos assim. O ponto aí é esse: nós não somos assim. Paulo diz enfaticamente que a nossa cidadania existe no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que o ensino aqui, o ponto de Paulo é que é mostrar que nós nascemos de novo pela obra redentora de Cristo. Nós somos esses que nasceram de novo pela obra redentora de Cristo, no seu estado de humilhação. O que vai apontar mais uma vez
para o clímax da mensagem de Paulo, que é a vida de Cristo. Sua vida, sofrimento, morte, ressurreição e ascensão. O que efetivamente nos dá uma nova cidadania. Essa nova cidadania da qual ele vai falar. E ligado a tudo isso, a sua glorificação, o seu recebimento na glória, o seu assentar à direita de Deus nas regiões celestiais, nos garante seguramente a esperança do aguardo de nosso Salvador Jesus Cristo. E esse é o anseio de todos os crentes em todos os tempos. Esse é o anseio de todos os verdadeiros crentes em todos os tempos. É viver essa vida labutando, trabalhando, combatendo esse bom combate, como esse atleta que ele coloca anteriormente, para a glória de Deus, aguardando a segunda volta do Senhor Jesus, aguardando sua volta. E ainda dentro desse centro, podemos dizer assim, desse centro de gravidade da carta, no verso 21, Paulo nos diz o que podemos esperar na nossa vinda, o que podemos esperar na vinda do nosso Salvador. Verso 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Todas as coisas. Existem muitas especulações em torno disso que nós acabamos de ler aqui. Existem muitas especulações aí, muitas linhas sobre como será esse corpo de glória semelhante ao de Jesus, ao nosso Salvador. Mas o nosso ponto aqui, o nosso foco, o que nós podemos saber com certeza é que há uma ressurreição dos mortos. Há uma ressurreição dos mortos e que os justos terão seu corpo transformado à semelhança de Cristo para vida e o deleite eterno do amor do Deus Trino. Enquanto os ímpios, esses que estão caminhando para a destruição, eles receberão o seu corpo para a desonra e condenação eterna longe da presença favorável de Deus. Algumas linhas vão colocar que o corpo nesse processo não importa, a situação não é bem por aí, mas o estado de Cristo glorificado diz muito sobre isso. O nosso Redentor, que encarnou, se humilhou, sofreu, morreu, ressuscitou no corpo. Ele venceu a morte. E aquele que ascendeu e que está à destra de Deus Pai é o homem Deus. Deus homem. A constituição humana não foi alterada. Não se tornou um ser anormal, né? Como algumas linhas vão trabalhar. O que nós precisamos colocar aqui é essa esperança que o Evangelho nos ensina. Haverá ressurreição do corpo, e os justos receberão o seu corpo. Eles terão o seu corpo transformado, esse corpo de pecado, esse corpo cheio de flagelos, dores, sofrimentos, corrosão e morte, não mais existirá. E no contexto que o apóstolo Paulo está tratando aqui no verso 21, transformar o nosso corpo de humilhação significa que a condição presente do nosso corpo, ou seja, corrompido pelo pecado, sujeitos a mudanças, a decadência, a fraqueza, a enfermidades e a morte será finalmente mudada. Essa realidade será mudada.
Ou seja, não é a essência nem a forma do nosso corpo que será mudada, mas a sua condição humilhante, fraca, mortal e corrompida que será transformada na condição do corpo glorioso de Cristo Jesus, ressuscitado. E o nosso corpo será especialmente adequado à vida eterna no reino de Deus. Ele será incorruptível, sem decadência, sem enfermidade, dor, morte. E tudo isso será feito pela eficácia do poder de Cristo Jesus. Final do verso 21. Segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. A eficácia do poder de Cristo é afirmada nessa conclusão, nessa consumação. Ele tomará o nosso corpo de fraqueza e fará dele um corpo de glória. E só Ele pode fazer isso. Finalmente, concluindo, Paulo ele conclui aí no capítulo 4, verso 1, dizendo, chamando os filipenses à firmeza. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Paulo os chama aí de irmãos amados e saudosos, que vai expressar o cuidado, esse cuidado pastoral e esse amor fraternal que ele tem para com a igreja de Filipos. E é interessante que a alegria de Paulo aqui, ela expressa o deleite sincero de um bom obreiro a serviço do reino de Cristo. Ela expressa essa alegria sincera desse obreiro, bom obreiro no serviço de Cristo, em Deus tê-lo usado como instrumento na edificação do seu povo e em ter tido êxito no trabalho, no cuidado das almas, daquelas vidas que o Senhor o confiou. E ao descrevê-los aí como minha alegria e coroa, ele aponta para a aprovação de Deus em seu trabalho e para a grande alegria que será no dia final apresentá-los a Cristo. Essa alegria de um trabalho sustentado pela graça de Deus, sustentado pelo cuidado de Deus, pela aliança que Deus tem, e dele ser esse mordomo, esse obreiro, esse instrumento de Deus, instruindo o seu povo, trabalhando no seu povo, defendendo a fé evangélica. Essa alegria expressa essa graça de Deus concedida ao seu ministério. E no fim, aponta aí para o futuro, para uma situação, para um momento escatológico, onde ele então apresentará essa igreja a Cristo. E ao convidá-los a permanecer assim, firmes no Senhor, ele está dizendo que a condição deles é aprovada por ele e recomendada para o mundo. É interessante que o ponto aí, final que Paulo coloca, ele vai dizer assim: permanecei deste modo. Embora eles estivessem sendo atacados, embora o erro estivesse sendo propagado por boca de alguns falsos mestres, todavia aquela igreja estava permanecendo. E o ponto de Paulo é falar: olha, vocês são amados, e Deus tem conduzido, então permanecei deste modo, firmes no Senhor, firmes no Senhor. Eu queria fazer aqui a conclusão, trazendo aí
algumas considerações finais. A primeira delas é que a Igreja de Cristo, ela precisa não somente crer corretamente, mas viver piedosamente a fé que professa. Viver integralmente a fé que professa. Calvino, ele vai trabalhar essa ideia de piedade, e ele diz algo dentro desses termos, não exatamente isso, mas ele vai dizer: o alvo supremo da piedade cristã é uma vida vivida para a glória de Deus. E os puritanos desenvolviam muito esse conceito de que o conhecimento, de que a teologia era uma vida aplicada, o conhecimento de Deus para uma vida que glorifica a Deus. Se isso não estiver acontecendo na vida da igreja, tem alguma coisa. Se isso não estiver acontecendo na nossa vida, no nosso viver, no nosso cotidiano, na nossa caminhada cristã, tem algo de errado. Cada membro do corpo de Cristo precisa estar comprometido pessoalmente com a glória de Deus. Com a glória de Deus. O cuidado da doutrina e a expressão dela para chamar o mundo ao arrependimento. Segundo ponto aí é que precisamos de bons exemplos que adornem e recomendem o Evangelho, não somente ao mundo, mas àqueles que estão fracos na fé. E é interessante notarmos que em cada geração o Evangelho é representado no mundo por homens que abdicam de suas vidas para fazerem avançar a causa de Deus, o Evangelho de Deus, pregando e testemunhando o poder de Cristo ao converter um pecador, ao tirá-lo do seu amor ao mundo, ao remover isso dele, esse apego, esse amor, esse zelo pelas coisas que Deus odeia, e trazê-lo a viver totalmente a vida no Evangelho. E um ponto importante aqui para concluirmos é que Paulo não pode ser acusado de orgulho e nem de soberbo ao colocar-se como exemplo, porque ele tinha plena convicção de que ele era um pecador como qualquer outro crente, mas que a graça de Deus, mas que a graça de Cristo o mantinha no caminho. Não é isso que ele vai dizer nos versos anteriores? Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para o alvo. Prossigo. Ele não pode ser acusado desse orgulho, assim como aqueles que estão vivendo piedosamente em Cristo também não podem. Ele não se coloca como super crentão, diferente, mas ele se coloca debaixo do crivo do modelo de Cristo, que é o nosso alvo. E por fim, a nossa esperança final, ela não está fincada em nada que seja terreno. Em nada que seja terreno. A nossa alegria suprema está no retorno do nosso Salvador, Jesus Cristo. Ela está fincada nessa esperança, em viver unido a Ele, sem a corrupção da nossa natureza pecaminosa, livres da presença do pecado, livre da nossa natureza pecaminosa, unidos a Cristo. E assim como a primeira vinda de Cristo garantiu a nossa redenção, assim também sua segunda vinda é a bendita esperança da igreja quanto à plena consumação do seu reino.
E é a ardente expectativa de seu retorno que a igreja, é na ardente expectativa do seu retorno que a igreja se santifica, que a igreja vive nesse mundo a santificar-se, a negar as paixões, a combater o bom combate, a fim de encerrar a carreira nesse mundo de forma que agrade ao nosso Salvador. E nessa esperança nós vivemos de que Ele virá. Ele veio, Ele nos livrou da culpa do pecado, nos redimiu dessa culpa do pecado, e nós estamos vivendo nesse intervalo entre a sua primeira vinda e a sua segunda, nessa esperança. Nós não somos como os que se perdem, que fincam as suas expectativas em uns, em outros, em homens, em governos, em um monte de coisa. Nós aguardamos a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança e esse é o alvo de todo cristão. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Deus, pela sua palavra que nos exorta, que nos confronta, ó Deus, em nosso estado e que nos aponta o caminho, ó Deus. Que o Senhor nos dê graça para um viver santo, a aplicar a sua palavra para um viver santo que te glorifique nesse mundo e que recomende o seu evangelho àqueles que estão lá fora, aquelas pessoas que estão a nos cercar. Que a nossa vida, ó Deus, seja comprometida a vivermos para a sua glória. Nos ajude, ó Deus, ajude a sua igreja a pôr em prática o conhecimento que nós temos adquirido por meio da sua palavra constantemente. Nos ajude, ó Deus, te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.